pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Pessoal, eu recebi muitos comentários lá no Instagram, depois que eu voltei, né, a postar as coisas lá, e me perguntaram da receita do meu pão de iogurte, que era um pão brioche que eu fazia, né? E eu vim compartilhar essa receita desse pão com vocês. É um pão feito com levain, de fermentação natural, com trigo. E o melhor, gente, eu vou ensinar para vocês a fazerem um Swift levain, que é um levain adocicado muito forte. E esse fermento ele faz com que os nossos pães fiquem ultra macios. Se você gosta de receitas assim, já curte, comenta, compartilha com os amigos, porque nós teremos várias receitas dessa aqui no canal, tá bom? Então agora eu vou ensinar para vocês como preparar o Swift levain, para que assim que ficar pronto a gente poder utilizar. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós iremos fazer é pesar o nosso levain, tá? Então é a primeira coisa que nós iremos fazer. Coloca o copo, né, ou a vasilha, sempre coloca para poder tirar a tara. Aqui, gente, eu tenho o meu levain, tá dando para vocês aí direitinho, né? Então eu tenho aqui o meu levain, olha só, ele tá aqui, ele cresceu até aqui, já se passaram alguns dias, né, que eu alimentei, e ele já está, ó, bem ativo ainda, tá vendo? Cheio de bolhas. E eu vou tirar daqui para poder preparar essa receita 50 gramas do meu starter inicial, que seria o meu levain já pronto, tá? Então, eu preciso de 50 gramas. E eu só vou alimentar, gente, o que eu vou utilizar. Como eu não vou usar esse fermento, eu não vou alimentar ele todo hoje. Amanhã eu vou, assim que der, eu vou tentar gravar um vídeo mostrando para vocês como que eu faço a alimentação do meu fermento levain, tá bom? Ó, 50 gramas de levain, tá? Esse aqui volta pra geladeira, ou eu alimento caso eu queira. Mas eu vou deixar o meu para fazer um vídeo específico só alimentando ele amanhã para vocês verem. Aqui eu vou colocar 70 gramas de água. Vai colocando aos pouquinhos, tá, gente? Não coloca tudo de uma vez. Então, vamos colocar 70 gramas, ó. Passou 3 gramas, 4 gramas, não tem problema, tá? E eu vou diluir aqui o meu levain, ó. Dilui bem o levain de vocês, porque isso vai facilitar, né, a mistura também, ainda mais se o seu fermento for um pouco mais firme. Então, ó, dilui bem, vai ficar assim como se fosse um leitinho, tá vendo? Levain diluído, vamos tirar a tara novamente. E eu vou estar utilizando aqui, gente, 25 gramas de açúcar. Gramas de açúcar. Tira a tara novamente. Opa, desliguei a balança. Mistura bem, tá? Ó. E nós iremos utilizar, gente, para esse fermento, 150 gramas de farinha, tá? Então, é um fermento mais firme. Então, nós vamos precisar colocar aqui 150 gramas de farinha, tá? Provavelmente não vai dar para misturar tudo aqui, mas eu já transfiro o meu para um potinho maior. Eu vou só pesar ele aqui para vocês poderem ver. Vou colocar aqui, ó, numa tigelinha de vidro, tá? Ainda falta 25 gramas de farinha aqui. Tá bom? Aí eu já completo. E
Deixa eu completar aqui para dar 150 gramas de farinha de trigo, tá? Então falta 25 gramas. Pronto, 25 gramas. E aqui agora o que nós vamos fazer é misturar bem, tá? Vamos misturar. Vai ficar um fermento mais durinho, tá, gente? Então ele vai ficar um fermento bem durinho. E é isso mesmo que a gente precisa para fazer um bom brioche. Você precisa de um bom fermento, tá? Então vamos misturar bem aqui. Vou colocar minha tabuinha aqui. Então é isso que a gente precisa, ó. Se você não tiver acostumada com esse tipo de fermento mais grosso, façam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Eu, gente, gosto mais dos fermentos firmes, tá? Eu gosto bastante, sempre gostei, quem me acompanha sabe, eu nunca gostei de levain mole, né? É muito hidratado. Sempre gostei mais do meu levain assim, 65%, né? Com 65 de hidratação eu gosto, né? Ele acaba sendo um pouco mais molinho, mas o que eu gosto mesmo é um levain mais firme, que tenha menos água, ou seja, para cada uma parte de farinha eu gosto de usar meia parte apenas de água, tá? Eu gosto do resultado dos pães, fica aquele pão, né, mais leve, igual os panetones. Então eu gosto bastante. Então olha só, tá vendo que a minha massa é bem durinha? E tem um detalhe, eu gosto também de sovar. Precisa? Não precisa. Mas eu aprendi isso aqui com um padeiro italiano chamado Gabriele Bonte. E eu gosto de fazer isso aqui, ó. Colocar a mão no meu levain. Porque o levain, ele é um micro-organismo vivo também, tá, gente? Então tem leveduras e bactérias boas aqui. E é sempre bom a gente colocar a nossa mão. Tá vendo como que ele é durinho? É durinho, mas não chega a ser uma coisa assim, sabe? Muito absurda, não. De duro, não. E eu acho que ele vai dar aqui, gente, no meu potinho. Eu ia trocar, mas não vai ter necessidade, tá? Ó, vou deixar ele aqui. Ou, eu acho que é melhor colocar num pote comprido, que aí amanhã vocês conseguem visualizar o tanto que ele cresceu. Pra gente poder colocar, ó, o nosso fermento. Então, o que que eu vou fazer? Fazer isso aqui, ó, pra poder colocar ele direitinho aqui dentro, sem sujar o vidro, que eu quero que vocês vejam o tanto, né, que esse nosso fermento vai crescer. Prontinho. Dá uma empurradinha nele aqui, para que vocês possam ver bem a marcação, ó. Já só, vamos aguardar ele crescer. Assim que dobrar de volume, a gente volta com a receita. Pessoal, eu tenho aqui o meu fermento, olha só o tanto que ele cresceu, gente. Na verdade, eu abri a tampa, ó. Ele já estava encostando na tampa. Então, ele cresceu bastante. Nós iremos utilizar todo esse fermento aqui na nossa receita, tá, gente? Esse fermento vai todo na nossa receita. Olha só que coisa mais linda. O cheiro dele também tá maravilhoso, tá bom? Aí, eu vou passar já a lista dos ingredientes para vocês aqui. Tudo pesado em gramas, tá? Para trabalhar com levain, a gente pesa tudo em gramas. E nós temos aqui 3 ovos, 100 gramas de iogurte, tá? 100 gramas de iogurte, 70 gramas de açúcar cristal ou demerara, da escolha de vocês. Aqui nós temos 400 gramas de farinha de trigo branca e 125 gramas de manteiga gelada, tá? Vocês já vão entender por que tem que ser gelada, mas caso vocês estiverem fazendo essa receita na mão, sovando na mão, vocês podem usar a manteiga derretida. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar todo esse fermento dentro da batedeira.
tá? Caso você estiver fazendo na mão, você vai fazer o mesmo processo, tá, gente? É um pouquinho complicado no início, né? Porque o fermento ele é um pouco mais firme, mas dá tudo certo no final, basta ter um pouquinho de paciência. Então, nós vamos usar todo esse fermento. Agora, nós vamos adicionar o iogurte da nossa receita. Lembra, gente, de tirar todos os ingredientes da geladeira antes, para não ficar muito gelado, exceto a manteiga, que a gente precisa usar ela gelada, caso vocês forem preparar na batedeira também, tá bom? Vamos acrescentar aqui também o açúcar da receita, porque o açúcar vai ajudar na diluição do nosso fermento. E vamos acrescentar também os ovos. Lembrando que toda a receita está aqui na descrição do vídeo, com o primeiro passo e depois com os ingredientes já tudo separadinho. Agora, gente, eu vou dar uma ligeira batida para poder dar uma diluída, porque o nosso fermento ele é muito grosso. Prontinho, pessoal, dei uma pré-batida aqui para quebrar um pouco o levain. Agora eu vou colocar 200 gramas de farinha de trigo e as outras 200 gramas a gente coloca depois. Vamos colocar aos poucos, porque essa massa ela vai ficar bem pesada e pode ser que a batedeira não aguente. Então, vai colocando aos poucos, veja aí como que a sua batedeira funciona melhor. Se você quiser bater metade da receita e depois a outra metade, também dá certo. Caso vocês precisem, vocês podem dar uma raspada na lateral da batedeira, do bol da batedeira, porque fica grudado, né? E aí agora nós vamos colocando a manteiga aos pouquinhos. Por isso que a manteiga tem que ser gelada, tá, pessoal? Porque essa massa, de acordo com o que ela vai batendo, ela vai aquecendo, tá? Então o interessante é que vocês usem manteiga gelada. Caso forem fazer na mão, aí vocês podem usar a manteiga derretida sem problema nenhum. Como vocês podem ver, eu acabei tendo que dividir a massa em duas partes, tá? Porque tava pesando muito a batedeira, então vocês façam isso aí também. E o ponto da massa, gente, é esse ponto aí, ela fica bem elástica, fica uma massa bem maleável e é esse ponto que a gente quer a nossa massa bem sovadinha. Agora nós iremos dividir essa massa em 8 partes, vocês podem pesar caso queiram, mas eu vou só dividir mesmo, vai dar 8 pães de hambúrguer essa massa. Agora que as nossas massinhas estão todas boleadas, eu vou fazer aqui, gente, um molde, né, de forminha de hambúrguer. Mas caso vocês tiverem, vocês podem utilizar. Mas para quem não tem, assim como eu, basta vocês pegarem o papel alumínio. Na largura dele mesmo, vocês vão dobrar 3 vezes e depois vocês vão fazer a dobrinha ali na ponta para que não abra. Tá bom? Simplesmente isso, porque isso vai fazer com que o nosso pão cresça para cima ao invés de crescer para os lados, tá bom, gente? Não é tão caro as forminhas de hambúrguer, caso vocês quiserem adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas como foi no improviso aqui, então eu resolvi fazer para mostrar para vocês que dá para fazer com papel alumínio. E caso vocês queiram reforçar a dobra do alumínio, é só vocês passarem outro pedacinho assim, igual eu estou mostrando no vídeo, que dá para vocês usarem muito bem, gente. Fica muito boa essas forminhas. Para não correr o risco da nossa massa grudar, eu tô passando azeite em volta de toda a forminha e também na forma embaixo, né, onde vai ficar o pão.
Aí vocês podem fazer esse processo também, porque eu não tenho certeza se vai grudar. Então, para evitar que grude, eu já tô passando o azeite. E agora nós vamos colocar todas as massinhas dentro dos moldes. É opcional pincelar a gema de ovo em cima dos pães, mas eu gosto, acho que fica bem bonito, fica um dourado bem vivo. Então vocês podem pincelar a gema de um ovo batido com um pouquinho de água para ficar mais fácil, né, a diluição da gema. E agora nós vamos aguardar essa nossa massa dobrar de volume. Vai demorar um pouquinho, tá, gente? Cerca aí de 6, 7 horas, dependendo da sua região e dependendo se o clima tiver quente, porque se tiver um pouco mais frio, pode ser que demore um pouquinho mais, tá bom? Pessoal, nossos pães de hambúrguer cresceram, olha só, gente, que lindo. Dá pra ver, né, que aqui embaixo ele ultrapassou, né, mas é normal, gente, não tem problema, porque é leve, né, o alumínio, mas é melhor ele crescer dessa maneira e depois a gente dar uma acertadinha do que ele ficar todo esparramado. Então agora nós iremos levar os nossos pães para assar forno pré-aquecido a 180 graus e daqui a pouquinho eu mostro o resultado deles assadinho para vocês. Olha só que lindeza, gente. Pessoal, o nosso pão ficou pronto, olha só que lindo. Já tá meio frio também, vou tirar aqui pra vocês verem. E aí, gente, ó, eu acabei cortando a tampinha que formou aqui no fundo, que passou, tá? Eu cortei pra que o pão ficasse assim, bem certinho. Então, uma dica que eu dou pra vocês é de vocês fazerem essa faixazinha um pouco mais larga, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho até melhor. Então, como eu fiz muito ajustadinho, ele acabou crescendo e ultrapassou. Eu tive que cortar a tampinha embaixo, ó, de todos. Mas tá super levinho o nosso pão. E eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou bem bonito. Pessoal, agora, ó, é só vir aqui, ó, abrindo, né, o papel alumínio. Eu acho que se eu tivesse dado apenas uma dobrinha aqui, ó, ia ser suficiente. Então, vocês podem fazer isso que vai dar certinho, tá? Mas, ó, o nosso pão ficou bem bonito. Vou tirar aqui o papel alumínio. Bem levinho, gente. Então, vou tirar o papel alumínio aqui de todos. Olha, gente, esse que lindo que ficou, bem perfeitinho. Então, vocês podem dar, gente, só uma dobrinha aqui, ó. Ao invés de dar duas, dá apenas uma e deixa ele mais larguinho, tá? Que aí o pão vai crescer bem certinho aqui, não vai precisar vocês cortar. Como foi a primeira vez, né? Mas valeu a experiência. Gostei bastante. E vou providenciar, obviamente, as minhas forminhas, mas eu vou mostrar agora bem de pertinho para vocês verem como ficou. Pessoal, e esse aqui é o resultado do nosso pão de hambúrguer de iogurte de fermentação natural. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e que vocês façam, tá, gente? Acabou que a gente comeu as rebarbinhas, né, que eu fui tirando. Então, eu tirei todas as rebarbinhas para ele ficar assim, bem redondinho. E o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou congelar esse pão, porque esses pães de hambúrguer é pro final de semana. Mas eu espero que vocês testem aí na casa de vocês essa receita, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se fizer, volta e comenta aqui o que vocês acharam, né, dessa receita maravilhosa, atendendo aí a pedidos dos nossos antigos inscritos do antigo canal, gente. É do antigo canal, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês façam muito essa receita aí na casa de vocês.
Aqui, gente, ó, um pedacinho que sobrou, né? Porque a gente acabou tomando café. Olha só como que fica bem branquinho, então a qualidade do trigo também interfere bastante. Ficou bem gostoso mesmo, gente. Espero que vocês gostem dessa receita e que vocês façam. Um forte abraço para todos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!